Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, que o Senhor abençoe e guie você nesse dia, que haja alegria no seu coração, paz, direção, sabedoria, em nome de Jesus. Que bom estarmos juntos em mais um devocional de fé, que bom começarmos o dia ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra. Hoje eu quero ler com você o relato do início da primeira viagem missionária de Paulo junto com Barnabé. Está no livro de Atos, capítulo 13. Vamos ler do versículo 1 em diante, que fala o contexto no qual eles foram enviados pelo Espírito Santo. E depois, sinais e maravilhas começam a acontecer no meio da pregação do Evangelho. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Me chama muita atenção que todo o livro de Atos evidencia e deixa bem claro que o crescimento da igreja, que o projeto de expansão do Evangelho, que todo guiar da igreja é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo foi aquele que Jesus enviou junto com o Pai. O Pai enviou a pedido do Filho para guiar a igreja. E ele anuncia a Cristo e ele dirige a igreja. Não tem como a igreja ser dirigida por homens, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. A obra será feita por homens, mas ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. E no versículo 4 diz o seguinte: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele, no mágico, os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Aleluia. Veja, aqui nós vemos que há uma batalha espiritual. Quando o Evangelho começa a ser anunciado e Deus se aproxima de alguém para salvá-lo, haverá concorrência das forças das trevas para impedir que essa pessoa se achegue a Deus. Sim, isso acontece com você e comigo, e acontece com toda a humanidade. Quer ver quando você quer ir na igreja? Parece 1001 problemas, parece 1001 desculpas, começa a vir todo tipo de ideia e preguiça.
E muitas vezes o inimigo envia até mesmo pessoas para tentar nos impedir de ouvirmos a palavra de Deus. Mas muitas vezes esse impedimento ou essa concorrência não é apenas tentando nos impedir de chegar até a igreja. Muitas vezes essa concorrência, esse impedimento é por meio de falsas doutrinas, falsos mestres, falsas religiões. Aqui nós vemos um homem que se dizia, mexer com coisas poderosas, com oculto. Um homem que se dizia mágico, mas na verdade era um falso profeta. E diante do poder de Deus não teve poder algum ou autoridade alguma. Assim ainda hoje há homens, falsos profetas, homens e mulheres que guiam as pessoas para longe de Deus. Dizem trazer bênção, mas na verdade estão enganando as pessoas. Paulo, cheio do Espírito Santo, disse que ele era um filho do diabo, cheio de engano e malícia e inimigo da justiça, que pervertia os caminhos retos do Senhor. Todo aquele que concorre contra a palavra de Deus está ocupando esse lugar aqui. E é interessante que o que Paulo impõe sobre ele naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, é a mesma coisa que ele recebeu quando ele estava andando no caminho torto. Não é verdade? Quando Paulo estava vindo com cartas de ódio para prender a igreja, para matar a igreja, Paulo estava indo para Damasco, então a mão do Senhor recaiu sobre ele e ele ficou cego. E aqui Saulo impõe sobre este homem algo que ele já havia recebido, mas que para ele foi salvação. Ele disse, por um tempo ficará cego. Não era por toda a vida, mas era para que ele visse que há um Deus poderoso e verdadeiro. Essa era uma oportunidade de salvação até mesmo para esse homem, para que se convertesse. Nós vemos que em algumas cidades haviam mágicos também e pessoas que realizavam sinais, entre aspas. Em vários lugares onde o evangelho vai ser pregado, essas pessoas inclusive vão se converter a Cristo. Outros não vão se opor. Mas de qualquer forma o evangelho continua sendo poderoso. Não para manifestar um poder de seres humanos, mas para manifestar o poder de Deus, que quer salvar o homem. E não tem como salvar o homem sem separar o que é certo do que é errado. Não tem como salvar o homem sem evidenciar a verdade, porque a mentira conduz à perdição, mas a verdade conduz à salvação. Por isso o verdadeiro evangelho, quando é pregado, ele deixa bem claro o que é mentira, para que o homem possa enxergar a luz da verdade. Portanto, a pregação do evangelho exige, sim, muitas vezes, confronto com as trevas, confronto com o engano. Deus é luz. Deus é luz e não há salvação em outro a não ser em Jesus Cristo. A salvação não está nos espíritos, não está nas entidades. A salvação não está em lugares onde se clamam por outros nomes. Não está no nome da mãe de Jesus. A salvação está no Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome santo de Jesus. E se você já clamou por outro nome, arrependa-se hoje, peça perdão ao Senhor e clame a partir de hoje unicamente pelo nome de Jesus e diga, tu és o meu Senhor, o meu Salvador, a ti eu pertenço, eu me humilho e te recebo, Jesus, de todo o coração. Diante de uma oração destas, o inferno treme, o diabo foge, porque nos sujeitamos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Eu fico empolgado pregando a palavra de Deus, porque não há verdade em outro nome. E este nome é poderoso, o nome santo de Jesus. Amém? Amém? Você recebe Jesus como seu único Senhor e seu único Salvador? Você se arrepende de momentos em que você o negou com palavras, atitudes, pecados? Ou talvez você participou de cultos ou qualquer tipo de religião que clamava por outro nome? Você hoje recebe Jesus? Então põe a mão no seu coração. Aí está, Jesus está vendo o seu ato. E por este ato vem a salvação sobre você.
venha salvação sobre você. Vem vida sobre você. As trevas vão embora. Eu ordeno que o inimigo saia da sua vida e da sua casa. Que as trevas vão embora, que a enfermidade vá embora. Vem saúde, vem vida, vem alegria, vem paz, vem eternidade sobre você. Você é um filho amado, uma filha amada de Deus. Pai querido, eu oro nesta manhã, neste dia, por cada amigo que nos ouve, em especial por aqueles que agora colocaram a mão no coração, e eu declaro o teu poder alcançando esta vida. Se há, Senhor, dúvidas, medos, quem sabe algo concorrendo com a verdade, eu peço que agora, Senhor, a luz do teu Espírito brilhe no coração de cada homem, trazendo consciência da verdade que é o Evangelho. Eu peço, Senhor, dá à tua igreja mais coragem para pregar o Evangelho aonde existem trevas, para que a escuridão vá embora e venha a luz. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, alegria aos teus filhos, porque não estamos mais no engano, estamos na vida, estamos com Deus, estamos seguros e tranquilos, porque fomos acolhidos como filhos de Deus. Eu peço, Senhor, alegra a tua igreja na certeza da salvação, alegra a tua igreja na certeza de que não estamos sozinhos. Reúne-nos debaixo de tuas asas, acolhe-nos em teus braços. É o que pedimos, bondoso Deus e Pai, pelo nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Gaste uns minutinhos compartilhando o devocional, fazendo com que essa palavra chegue a mais corações e que Jesus possa inundar e aquecer cada coração com a sua graça e com o seu amor.